Boa noite, boa noite. Muito bom encontrá-los. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ocupe o seu espaço. Perceba como é que você chega. Oh, coisa boa. Que bom encontrá-los aqui. Alguns conhecidos, alguns muito conhecidos. Oh, que bom. Que bom que estamos aqui todos. Nesta nossa nova sequência de meditações que começamos ontem, e temos como tema principal como lidar com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis. E ontem tivemos adesão a este tema, né? O que significa que talvez a maioria de nós lide com isso, ou já precisou lidar com isso em algum momento. Então, nosso objetivo aqui é refletirmos sobre alguns pontos ao longo dessa semana a respeito de como é que nós podemos melhorar este tema ou esse aspecto nas nossas vidas. E a nossa primeira fala de ontem, para aqueles que não estavam aqui, então, retomando rapidamente, é que muitas vezes nós temos a tendência a achar que aquela pessoa com a qual a gente se relaciona é a pessoa mais difícil do mundo, ou o gênio mais difícil do mundo, o temperamento mais difícil do mundo. E aí, quando a gente faz isso, a gente tende a transformar o nosso problema num problema muito grande. E aí, transformando o problema num problema muito grande é quase que uma coisa que não tem solução. E eu exemplifiquei isso, dizendo que muitas vezes nós recebemos aqui este tema e aí a gente diz que talvez exista uma solução, que a gente possa talvez fazer isso ou fazer aquilo. E aí, muitas vezes, nós ouvimos assim das pessoas: mas você fala isso porque você não conhece a minha mãe. Você fala isso porque você não sabe como é meu marido, você não mora com a minha sogra. Enfim, são muitas vezes os nossos movimentos de transformar aquele problema num enorme problema. E aí, de fato, muitas vezes a solução fica muito mais complexa de encontrarmos. Então, isto posto, o nosso objetivo é olhar para esse nosso problema, para esse nosso desafio, ou para essa nossa pessoa difícil, como uma pessoa difícil do tamanho que ela é. Com uma dificuldade real que talvez a gente possa encontrar uma forma melhor de administrar. Talvez a gente possa encontrar uma maneira melhor de lidar com aquilo. Muito bom. Primeiro ponto de reflexão, depois que a gente compreendeu muitas vezes essa nossa tendência à generalização ou transformar isso em algo muito grande, e depois de encontrarmos, se temos alguém que é difícil na nossa relação, se está enroscando, se está mais complicado, trazemos isto em mente, ou trazemos essa pessoa em mente, para que a gente possa aplicar alguns desses pontos. O primeiro ponto que eu quero compartilhar, que eu acredito que nos ajuda muito nesse processo, é avaliar a relevância desta pessoa. Então, o primeiro movimento, avaliar a relevância dessa pessoa. E veja, nós não estamos aqui para dizer, por exemplo, que uma pessoa é irrelevante. Não é sobre isso. Porque todos nós, perante a vida, diante da vida, nós temos o mesmo valor. Todos nós temos o valor de uma vida humana. Então, todos somos relevantes. Todos somos importantes nesse nosso movimento. Cada um traz esta força. Então, o objetivo aqui não é dizer que uma pessoa seja irrelevante,
Mas é importante a gente compreender que nas nossas vidas, nas nossas histórias, algumas pessoas são mais relevantes, são mais importantes para nós. Os nossos pais, os nossos parceiros, os nossos irmãos, as pessoas com as quais nós trabalhamos, né? Os nossos sobrinhos, têm mais relevância para nós do que uma pessoa que mora do outro lado do mundo e que eu nem conheço. Então, embora todos tenhamos o mesmo valor diante da vida, essa pessoa que mora do outro lado do mundo também tem este valor e a sua importância, porém, algumas pessoas nas nossas vidas têm uma relevância maior, têm uma importância maior. Né? Isto se dá em função dos nossos vínculos, das nossas histórias, dos contextos nos quais nós estamos inseridos. Isso é natural. Né? Então, exatamente, falas como essa. Meu filho é tudo na minha vida, os meus filhos são muito importantes para mim, os meus pais são muito relevantes, meu marido, minha esposa, namorados, meus amigos. Então, isso tem relevância. E por que isso é muito importante neste nosso tema? Porque se uma pessoa é difícil e ela tem pouca relevância na nossa vida, geralmente a gente tira isso de letra. Concorda comigo ou não? Veja, se a pessoa que mora lá em Tóquio e você nem conhece é uma pessoa difícil, que diferença isso faz na sua vida? Praticamente nenhuma. Então, se a pessoa é difícil, mas tem pouca relevância na nossa vida, isso geralmente a gente resolve. Eu não convivo mais com essa pessoa e pronto, acabou. Então, ela que vai ser difícil lá longe de mim, acabou, resolvido. Agora, onde é que a coisa enrosca? A coisa enrosca quando a pessoa difícil é uma pessoa relevante, a pessoa importante. Aí complicou. Faz sentido isso que eu estou dizendo ou não? Nós temos um ponto a ser trabalhado quando a pessoa difícil é uma pessoa relevante. Então, quando a pessoa difícil é meu pai, é minha mãe, é meu marido, é meu filho, minha filha, meu genro, minha sogra, aí complicou a coisa. Porque geralmente, na maioria dessas situações, a gente não diz, vai ser difícil lá longe de mim. Porque muitas vezes não é isso que faz sentido na nossa história. Então perceba que na maioria das vezes, arrisco dizer quase que em todas elas, nós temos um problema com pessoas difíceis quando essa pessoa é relevante na nossa vida. Aí a coisa enrosca. Então, primeiro ponto. Reconhecer que esta pessoa difícil tem relevância, tem importância na minha vida. Então essa pessoa é importante. Por mais que seja difícil, é importante, é relevante. E por ser importante e relevante, a gente vem para o segundo movimento deste primeiro tópico. Então, reconhecer a relevância dessa pessoa. E segundo, reconhecer que você escolhe conviver com essa pessoa que é difícil. Mentira, não escolho não, sou obrigado a conviver com essa pessoa. Sinto muito. Não é. E quanto antes a gente sair deste lugar de que eu sou obrigado a conviver com essa pessoa, mais chances a gente tem de trabalhar. Entendem? Essa pessoa é relevante para mim e eu escolho conviver com essa pessoa. E por que eu digo que nós não somos obrigados? Voltou?
Agora voltamos? Parece que voltamos. Então, coisas da tecnologia. Então, eu estava dizendo que após reconhecer a relevância dessa pessoa, eu preciso realizar que eu escolho me relacionar com essa pessoa. E muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não escolho, eu sou obrigada a conviver com essa pessoa. Isto não é verdade. Você se relaciona com essa pessoa ainda porque você prefere isso do que as consequências de não se relacionar com ela. Isso é autorresponsabilidade. Mas eu sou obrigado a conviver com a minha mãe. Você não é obrigado a conviver com a sua mãe. Se você não quiser, você não convive. Mas tem consequência. Eu sou obrigado a conviver com meu marido? Obrigado você não é. Você pode não conviver, mas tem consequência. Eu sou obrigado a conviver com o meu chefe no trabalho? Ou com os meus colegas de trabalho? Obrigado você não é. Pode sair. Mas tem as consequências. Então é importante que a gente reconheça que nós estamos nessa relação com essa pessoa difícil, porque ainda para nós é melhor isso do que a consequência de romper com esse relacionamento. Por isso é uma escolha e não uma obrigação. Exatamente. Nós podemos ter um ganho secundário com isso. Ainda, veja, se essa decisão é a mais acertada ou não, se eu tenho recurso para romper com isso, isso é outra história. O meu trabalho é muito difícil para mim, o meu chefe é muito difícil, mas ainda prefiro isso do que pedir demissão. Mesmo nos vínculos. Os vínculos são impossíveis de serem rompidos. Eu não posso dizer que meu pai não é meu pai, minha mãe não é minha mãe, minha irmã não é minha irmã. Eu não posso dizer, é impossível romper com esse movimento. Mas eu posso dizer, meu pai é muito difícil, eu não quero mais falar com ele. Eu posso dizer, minha mãe é muito difícil, eu não quero mais conviver com a minha mãe. Não quero mais conviver com a minha irmã. Os meus filhos me deixam loucos, eu não quero mais conviver com os meus filhos. Vou dar para alguém cuidar. E veja, não importa se você escolhe conviver com essa pessoa por vontade, porque eu quero conviver, ou por necessidade. Pode ser uma escolha por necessidade. Pode ser uma escolha por vontade. Os vínculos, eles existem e não vão ser rompidos, mas é a questão da convivência. O que nos atrapalha na pessoa difícil não é o vínculo, é a convivência, é a interação. Este é o grande ponto. Agora, se eu já estou pronto para abrir mão desse ganho secundário, desse lugar, é outra história. Então é muito importante que a gente compreenda a relevância, a importância dessa pessoa na nossa vida. Essa pessoa é importante. E segundo, que eu não sou refém aqui nesse lugar. Eu escolho me relacionar com essa pessoa, porque ainda isso é melhor do que a consequência de não fazê-lo. Ponto. Ou por vontade, ou por necessidade. Esse é o meu movimento. Quando a gente faz isso, a gente pode se responsabilizar e, ao nos tornarmos responsáveis por essa nossa escolha, por esse nosso movimento,
nós damos o próximo passo. Certo? Agora veja, nós não estamos dizendo que muitas vezes não seja uma situação difícil de escolher diferente. Muitas vezes a gente está numa situação que há, por exemplo, uma dependência financeira. Eu posso escolher sair desse lugar? Eu posso, mas isso pode, por exemplo, colapsar a vida que eu levo, o estilo de vida que eu levo. Então é claro que é uma decisão muito mais difícil. A gente pode estar atrelado a uma situação onde há uma dependência emocional que é muito grande. O que significa que romper este relacionamento, essa convivência é muito mais difícil? Claro que é muito mais difícil, né? Nós não estamos dizendo aqui que é fácil fazer este movimento. Não é sobre isso, né? Mas nós estamos dizendo que é uma escolha. Se nós vamos fazer o outro não, o movimento é outra história. Mas é importante a gente reconhecer, porque senão a gente fica assim, eu sou obrigado aqui nesse lugar. Se a gente fica obrigado nesse contexto, a gente não tem nada que possa fazer. Porque aí, veja, a pessoa pode ser difícil, ela faz o que ela quiser comigo e eu sou obrigado a ficar aqui. Então, ainda é melhor para mim ficar aqui. Ainda é melhor para mim manter essa relação. E aí a gente pode dar o próximo passo, fazer o próximo movimento, certo? Muito boa a nossa reflexão de hoje, é uma reflexão profunda, certo? Então, ficamos com isso. E amanhã, mais um passo nessa nossa caminhada. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoie os 2 pés no chão ou cruze as pernas na posição de lótus, o que for mais confortável para você. Se você medita há mais tempo, você já conhece a postura que funciona melhor para você. Se for confortável, feche os olhos. Se não for confortável para você, não tem problema. Mantenha os olhos abertos e apenas desça o olhar 45 graus em direção ao chão. Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Na nossa prática de hoje, nós vamos inspirar pelo nariz, contando mentalmente 1, 2, 3. Vamos expirar pelo nariz, contando mentalmente 3, 2, 1. Então, inspira pelo nariz 1, 2, 3. Faça uma pequena pausa e expire pelo nariz, contando mentalmente 3, 2, 1. É natural que venham pensamentos, lembranças, memórias, sentimentos, sensações físicas. Agradeça e volte a atenção para a sua respiração. Iniciando no seu ritmo e no seu tempo.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. E observe como é que você se sente nesse momento. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os pés, mexa os pés, as pernas, sinta as mãos, mexa as mãos, os braços, os ombros, mexa o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente agora? Muito bom. Muito bom encontrá-los como sempre. Nos vemos amanhã. Mais um passo. Bom descanso.